Conversar com o advogado Miguel Vidigal, que atua na defesa do padre José Eduardo de Oliveira Silva. Doutor Miguel, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula, muito boa noite a todos os ouvintes da Oeste. É um prazer estar aqui com todos. Doutor Vidigal, primeiramente eu gostaria da sua avaliação sobre esse relatório da Polícia Federal que concluiu por indiciar 37 pessoas, incluindo ex-presidente Jair Bolsonaro e também o seu cliente, o padre José Eduardo. O relatório ficou disponível ontem, aliás, ficou disponível antes para o grande público do que para os advogados que estavam acompanhando o caso. Eu mesmo estava no STF ontem. Eu recebi o relatório por WhatsApp antes que estivesse o relatório disponível no sistema do STF. Uma coisa um tanto quanto peculiar, mas enfim, como que vaza uma coisa dessas. Ele tem 850 páginas, se não me engano, e é impossível, humanamente, alguém destrinchar tudo aquilo em tão pouco tempo, sobretudo porque nós temos diversas preocupações com os clientes, e são pontos bem específicos de cada um e que a gente precisa ter atenção. Não tem, naquilo que eu consegui ler, eu confesso que eu não consegui ler ainda as 850 páginas, voltei hoje de Brasília, acabo de chegar em São Paulo. Naquilo que eu li, há uma falta de hermenêutica jurídica muito grande. Não consigo perceber há ilações, há interpretações. Então, uma pessoa que acessou diversas vezes minuta do golpe, quer dizer que ele estava participando da minuta do golpe. Não dá, precisa... No direito penal brasileiro, isso não é admitido. Ilação, condenar por ilação, se isso acontecer, terá sido a primeira vez que isso terá acontecido no sistema penal brasileiro. Nós sabemos que em muitas ditaduras pelo mundo isso acontece. Aqui no Brasil ainda não aconteceu. Vamos ver os próximos passos que serão dados nesse processo. O relatório foi para o Ministério Público, também para as partes. Hoje, diversas peças produzidas pela Polícia Federal foram disponibilizadas, eles estão disponibilizando também. Há de se entender que é preciso digitalizar tudo, então deve demorar muito, porque 850 páginas é o relatório. Depois, cada uma das peças, cada uma das provas que eles adicionaram, ou das não provas, porque muita coisa é ilação. Enfim, é isso uma primeira observação que eu pude ter no geral do processo. Em relação ao padre José Eduardo, nada de novo daquilo que já se sabia desde a oitiva do padre José Eduardo há 15 dias. Eles misturaram no processo documentos de alguns anos, quiseram provar que o padre José Eduardo tinha contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e de fato tinha, ele nunca negou isso. Ele esteve quando o presidente, então candidato, levou a facada, foi ao hospital, atendeu o presidente, atendeu também naqueles meses de novembro, dezembro. É o trabalho dele, ser padre, atender espiritualmente aqueles que chamam a ele. E é preciso dizer o seguinte: o padre José Eduardo atende não só o presidente Jair Bolsonaro, ele atendia, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve no jantar que o então deputado Rodrigo Maia ofereceu ao ministro Alexandre de Moraes quando este tomou posse no STF. Ou seja, não dá para dizer que ele estava tramando um golpe desde 2019, como diz o documento, e já estava preparando. Ele nunca negou que conhecesse todos os personagens, é amigo do Felipe já há muito tempo, por conta da questão do aborto, questão do movimento Provida. Então, ali, além de ilações e interpretações, não, esteve no Planalto, então estava escrevendo o minuto do golpe. O sistema penal brasileiro não funciona assim. Eu duvido muito que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se deixe levar por um documento desses para oferecer denúncia contra todos os investigados. Não posso dizer contra todos, mas contra o padre José Eduardo e contra alguns outros tantos que eu pude perceber ali, eu acho que ele vai pedir arquivamento.
Deixa eu abrir aqui para as perguntas dos comentaristas, doutor Vidigal. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Doutor, minha pergunta para o senhor é sobre os aparelhos do padre José Eduardo, celulares, tablets, computadores. Eu sei que o padre se comunica com muitos fiéis através de seus aparelhos celulares. Isso foi devolvido ao padre ou não? Tudo continua com a Polícia Federal? Não foi devolvido, acho que muito dificilmente vai ser devolvido tão cedo. É preciso dizer o seguinte, o padre, quando lhe confiscaram os aparelhos, o computador e o celular, ele se negou a entregar a senha, muito embora ele quisesse. Foi por recomendação nossa que ele não entregou. Porque ali ele tem uma série de... Alertamos a ele, falei, padre, eu só tenho uma série de conversas com fiéis. Ele falou, puxa, é verdade. E aí ele se deu conta que ele não podia. Aquilo é abrigado pelo sigilo sacerdotal. O Brasil é signatário de um tratado internacional com a Santa Sé, o Acordo Brasil-Santa Sé, que é o decreto assinado pelo presidente Lula, inclusive, no ano de 2010, o decreto 7.107, que no artigo 4º especifica que é garantido o sigilo sacerdotal. Nós alegamos isso no processo quando ainda ele estava em sigilo há 2 semanas, e o ministro Alexandre de Moraes disse que os direitos e as garantias, tanto constitucionais como de tratados internacionais, não são soberanos sobre tudo, e que pelo fato dele estar sendo investigado, era justo que se fizesse uma busca em seus aparelhos. Note, nós pedimos que ele especificasse quais conversas deveriam ser procuradas. Foi feita uma devassa completa nos aparelhos do padre. É uma afronta, um rompimento de um tratado internacional firmado pelo país, é um rompimento da liberdade religiosa, que, aliás, se viu defendida nesta semana, quando foi tratado a questão dos crucifixos em órgãos públicos, defendida pelos próprios ministros à unanimidade, é preciso dizer. Então, o ministro disse que não, se a pessoa está investigada, pode fazer a procura nos aparelhos do investigado. Note, isso é phishing expedition. Existem inúmeros processos dentro do STF anulando processos de instâncias inferiores por conta de phishing expedition. O ministro Gilmar Mendes é um ferrenho opositor ao phishing expedition. Vai ser curioso ver como esse processo vai funcionar lá na frente. O phishing expedition vai ser autorizado aqui, não só o phishing expedition, mas o rompimento do sigilo sacerdotal do sacerdote, rompimento de um tratado internacional. Tudo isso vai ser aceito como se nada fosse. Eu entendo que juridicamente isso não se sustenta. Doutor, rapidamente, só para complementar a minha pergunta, já que o senhor mencionou, né, o sagrado sigilo sacerdotal, a CNBB emitiu alguma declaração de apoio ou proteção ao padre? Veja, nós temos tido contato com diversos bispos, diversos cardeais até. Aguardamos que a CNBB emita algum comunicado a respeito disso. É preciso dizer que o processo até ontem estava em sigilo e a CNBB precisava ter acesso, precisava ter uma comprovação. Agora a comprovação está aí. Eu sei que existem diversas pessoas, inclusive de outras religiões, que têm vindo perguntar o que a CNBB, se a CNBB se manifestou a respeito. Eu, sinceramente, espero, como católico praticante, e, aliás, sou presidente da União Brasileira de Juristas Católicos, eu espero que a CNBB venha se manifestar, porque é um tema muito sensível. Nada impedirá, se isso continuar assim, se esse modo de proceder da Polícia Federal contra o padre José Eduardo, se isso continuar assim, nada impedirá que lá na frente um juiz de primeira instância, investigando
um sacerdote comece a gravar a confissão do sacerdote ou outras conversas de direção espiritual. Isso é um precedente muito grave e eu espero que as autoridades religiosas se manifestem a respeito do assunto. Doutor Vidigal, dá tempo ainda para uma última pergunta? Silvio Navarro. Claro. Doutor, boa noite. A pergunta que fica, eu li o trecho que se refere ao sacerdote, é se ele não estaria sendo utilizado como uma espécie de ponte, porque essa colcha de retalhos que a Polícia Federal construiu é uma tentativa de ligar pessoas para chegar ao presidente Jair Bolsonaro, para chegar ao determinado destino. Se ele não teria sido utilizado como uma ponte. É possível, é incompreensível. Ele tem se você leu, aliás, boa noite, Silvio. Se você leu a parte que está do Padre José Eduardo, eles dizem, não, ele tinha o contato da pessoa no telefone, então quer dizer que ele estava escrevendo minuta do golpe. Puxa, muita gente tem o contato do presidente Bolsonaro, ou do Eduardo Bolsonaro, ou de quem quer que seja. Eu tenho muitas pessoas no meu celular. Nem por isso eu tenho acordos mirabolantes e nem pretendo cometer crime com nenhum deles. Então, por que colocaram o padre? Porque ele esteve no dia que supostamente estaria sendo articulado um golpe, uma minuta de golpe, aliás, um golpe com 6 militares, um padre e um jurista, e sem tropa eu nunca vi no mundo. Pode ser que aconteça em algum lugar, eu nunca vi. O fato é que tipo de ponte ele está querendo construir, eu não sei. Eu acho que ele realmente trocou os pés pelas mãos ao colocar o Padre José Eduardo nesse inquérito. Miguel Vidigal, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até uma próxima. Muito obrigado, parabéns à Oeste por todo o trabalho que tem realizado. Obrigada. Agora, 19h16, e o Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta quarta-feira as ações que discutem a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo publicado por usuários. O tema chegou a ser colocado em debate no Congresso, mas foi adiado por 2 vezes. Na abertura da sessão de hoje, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que, diante da falta de aprovação de uma norma para regular as plataformas, a Corte vai decidir o caso. Uma discussão importante, o tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevenda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. O advogado Eduardo Bastos, representante do Google, afirmou que em nenhum país democrático as plataformas são responsáveis por conteúdos de terceiros. Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos. Mas ele invariavelmente degenera, porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas, ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. O advogado José Hollenberg, que representa o Facebook, afirmou que se o Supremo decidir que notificações extrajudiciais são o suficiente para a retirada do ar de qualquer tipo de conteúdo, haverá um ambiente de censura que poderá afetar até mesmo o jornalismo profissional. Durante a exposição do advogado do Facebook, Barroso tentou tranquilizá-lo, dizendo que o julgamento na Suprema Corte não é uma inquirição. E o ministro Alexandre de Moraes complementou a fala do presidente da Corte. Isso é um debate em boa-fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Excelência fique até onde tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Bom, Piotr, sessão que ocorreu hoje no Supremo Tribunal Federal sobre a discussão sobre regulação das redes. Primeiro, o ministro Barroso disse que a Corte aguardou um tempo razoável, nas palavras do presidente da Corte, e como o Congresso não legislou, eles vão decidir o caso. Ele conhece o Marco Civil da Internet? Não, Augusto, já existe o Marco Civil da Internet, está lá.
E o Congresso não decidir é uma postura de que ele considera que aquilo é o suficiente, que o Supremo se atém às leis que já existem e não tem que criar nova lei. Não é prerrogativa do Judiciário criar lei. É um devaneio isso. Ele está indo... Bom, ouviu do advogado do Google, aliás, uma fala brilhante, que, olha, sua boa intenção vai desvalar para qualquer outra coisa. É simples, né? É simples. Quem falou ainda? Na última, o Moraes, o ministro Alexandre O Moraes disse ainda. Aliás, Augusto, acho que vale a pena repetir. Vale. Vamos repetir, essa por favor. último trecho. Isso é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Senhoria fique até onde tranquilo. Exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Muita arrogância, né? Muita insolência. E não tem ninguém, nenhum ministro, para dizer como ainda. Ainda o quê, né? Como ainda? Essa é a hora da inquirição. Quem é você para dizer ainda? Você manda nisso aqui. Essa é a hora de você entrar para a história. Esses caras veem a história passar e eles não conseguem agindo normalmente. Você entra para a história como um homem comum. Eles estão na posição de entrar... Então tem a tribuna e não conseguem. É aquela pergunta célebre do alemão, né? O homem simples, né? Mas ainda existe... A pergunta não, a afirmação, ainda existem juízes em Berlim. Quer dizer, olha aqui, você não manda nisso aqui, existem outros. Mas será que é tanto medo? É um negócio tão simples. Eu imagino um Carlos Lacerda, grande orador, que tinha um raciocínio rápido. Diante disso aí, o que não faria? Essa é a hora de você trucidar o truculento. Essa com uma pergunta assim, bem cá, ainda o quê? Faça uma pergunta, porque aí ele fica no meio da brincadeira. Muita gente para prender. Falta muita multa para aplicar. É isso, ainda nada. Quem é ele para decidir sozinho? É o que deveriam ter dito os ministros do Supremo. O advogado foi brilhante, ele com simplicidade disse, é assim que começa. Sempre as intenções se apresentam como boas. Era a hora de pegar o Alexandre de Moraes no momento em que ele desnudou, ele tratou da própria, providenciou a própria nudez, é o reizinho nu. Como ainda? E agora ele vai dizer, amanhã, brincadeira, era para descontrair. Não. O interrogado estava visivelmente tenso, tanto que o presidente procurou tranquilizá-lo. E o Alexandre de Moraes interferiu para dizer, sim, uma inquirição, desde agora. E ele não tem autoridade para isso. Mais coragem. Tá? Os demais ministros também, começando pelos mudinhos do Bolsonaro. Quer completar? Não, rapidamente, ele se contrapôs ao presidente da corte, não é isso? Quando o ministro Moraes diz ainda, ele se põe de forma contrária ao ministro Barroso, que tinha dito ao advogado do Facebook, nesse caso, que disse que, olha, isso não é uma inquirição. Esse ainda não foi para o advogado, foi para o presidente da corte, que já discutiu, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes em outros processos. Por que ele silenciou agora? Além dos outros ministros que o Augusto já lembrou aqui, o presidente da corte achou isso normal, digamos, uma observação contrária a um posicionamento dele como presidente da corte, daquela sessão, em que vai lá, como disse o Augusto, vou deixar muito claro que é uma discussão de boa-fé, convenhamos que não precisava existir, mas não é esse o ponto que está sendo julgado agora. Ele ficou silente diante do ainda jocoso do ministro Alexandre de Moraes. Impressionante. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes vale a pena rever a manifestação do advogado do Eduardo Bastos, representante do Google, que valeu a pena na sessão de hoje no STF. Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons
propósitos, mas ele invariavelmente degenera. Porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. Bom ponto, né, Silvio? Excelente. As duas sustentações orais são brilhantes, tanto a do Dr. Eduardo Bastos, que você traz, como também a do José Hollenberg Neto, que cita o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Ele usa a expressão, há uma fartura de jurisprudência aqui nessa casa, e cita o ministro Barroso, assim como também esse advogado, Eduardo, também faz menções a referências acadêmicas. É tudo embasado, no tom correto, é algo para ser pensado, para ser colocado. Repare, leitores de sinais vão entender essa cena. É só assistir de novo. O ministro Alexandre de Moraes não está nem olhando para o advogado. Ele está no teclado. Ele é o único ministro ali, naquele pedaço da bancada do Supremo, que não está olhando para a sustentação oral do advogado. Ele está simplesmente debochando ou se comunicando com alguém, mas ele não tá ali. Depois, quando ele fala o ainda, e acho que, e concordo com o que vocês acabaram de dizer, era um recado para o presidente da corte, olha a postura dele. Ele está para trás, na banca, ainda. Eu mando aqui, eu quero subserviência, eu quero apontar o dedo o tempo inteiro. Ele não se contém. Esse é o ponto. Ele não se contém. Então, acho que está muito claro no Brasil quem não quer a paz, quem quer a mordaça, quem quer a censura nas redes sociais. E, de novo, vou voltar à premissa. A sustentação oral dos dois advogados, Google e Facebook, elas são muito bem embasadas, com referências acadêmicas, no tom certo e conciliatório, inclusive. A fala do ministro Alexandre de Moraes não é, em momento nenhum, conciliatória, ela é rasa, porque a fala do ministro Alexandre é assim, porque tem aí uns 20 perfis, é claro que não sou eu, e ele está preocupado com o perfil que alguém fez, é uma figura pública, e que alguém teria caçoado. Eu não defendo que ninguém faça nenhum tipo de agressão, violência, nem que caçoe o ministro, nenhum ministro. Mas será que é por aí o caminho? Ana, também quero te ouvir, mas a gente vai exibir mais uma vez as sustentações orais dos dois advogados, representantes do Google e do Facebook, como bem lembrou Augusto. Ninguém vai mostrar, então a gente vai reforçar aqui várias vezes. Vale a pena. Começando. O tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevenda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos. Mas ele invariavelmente degenera. Porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. Isso é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Excelência fique até onde tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Houve riso depois por parte do Barroso. Eu não tinha percebido esse detalhe constrangedor agora. Estão em casa. Ana. Eu ia comentar exatamente isso, Piotr. Primeiro, a risada do ministro Barroso, como se a piada
tivesse tido alguma graça, né? É um escárnio. O tom, né, do ainda, como o Silvio muito bem pontuou, olhem a posição ali, né, a mensagem corporal, não está nem olhando para o advogado, porque o tom do ainda é o tom ameaçador, é o tom que ele proclama, seja nos autos, seja num ainda, ou em vídeos como esse que eu pedi para a nossa produção resgatar, né? A gente vai lembrar muito bem desse vídeo do presidente, presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, fazendo o quê? Fazendo o sinal de degola. Olha lá, não, vou degolar, cortar o pescoço. E é isso que eles demonstram para o Brasil inteiro, esse escárnio, essa arrogância, esse desprezo absoluto pela justiça, pela Constituição. Então é esse tom de ameaça o tempo todo. Eles que falaram tanto, mas tanto sobre a falta de decoro do presidente Bolsonaro, a falta da posição ali presidencial. Isso é o quê? Um ainda desse? Ainda. E a risada do ministro Barroso em cima. E eu vou tocar num ponto que o Augusto mencionou mais cedo, que eu acho importante, o embate democrático que está faltando no Brasil, o Congresso aceitar isso. Até quando o Congresso vai aceitar? O PL 2630 ele foi colocado sob caráter de urgência, votaram o caráter de urgência no final do dia. As redes sociais derrubaram o PL 2630 porque ele nem foi para votação, porque eles não tinham votos, porque a sociedade fez pressão, isso foi tirado do contexto dos debates no Congresso e agora, numa canetada inconstitucional, invadindo a prerrogativa do Legislativo, os ministros vão entrar numa esfera que não faz parte daquele tribunal, não faz parte daquela corte, e a cereja do bolo é esse escárnio, esse desrespeito com a justiça. Ainda. Augusto, para fechar. E se alguém quiser representar o povo brasileiro que é contra isso, né, se manifesta também em pesquisas contra esse tipo de censura, pois copie, ouça o que disse o advogado do Google. Ouça, é aquele argumento simples assim, é assim que começa. É assim que começa. E isso sim ameaça a democracia. Agora não, fica o Alexandre de Moraes digitando ali alguma coisa enquanto o advogado fala coisas sérias para depois debochar. Nós vamos ver como é que acaba esse tipo de deboche. A história é implacável. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já. Estamos de volta agora para falar sobre economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará um pronunciamento à nação na noite de hoje em cadeia nacional de rádio e televisão. O tema do discurso não foi detalhado pelo governo. Espera-se, contudo, que o ministro explique o pacote de corte de gastos que será enviado ao Congresso Nacional. Além disso, Haddad também deverá anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Essa expectativa acabou mexendo com o mercado financeiro. No meio da tarde, o dólar operou em alta, sendo negociado a R$ 5,93. Pioto, para onde nós vamos aí com esse valor de dólar? Vai chegar a 6? Será que finalmente o ministro Fernando Haddad vai apresentar um pacote de corte de gastos crível? O pronunciamento vai ser hoje às 8h30 da noite, vamos ter de aguardar, mas o mercado não gostou, reagiu, o dólar foi para as alturas. Sabe que essa pergunta eu estou me fazendo, para onde vai o governo Lula, porque o governo Lula vai apresentar, ou tende a apresentar, uma solução para um problema que ele próprio criou. Ele vai tentar resolver nos últimos 2 anos, espera-se pelo menos que tenha coragem disso, resolver um problema que ele criou a partir do momento em que saiu o resultado da eleição.
O governo Bolsonaro, aos números, eles são importantes, entregou o país com 54 bi de superávit primário. Entregou o país crescendo 2,9%, quase 3%. Perspectivas de negócios fantásticas e mais que isso, uma redução na dívida, na relação dívida-PIB. Recebeu com 75 e pouco, entregou com 71,7. Hoje já está em 78, acima de 78, com possibilidade de passar dos 81, segundo o próprio governo. Ou seja, o governo se endivida apesar de ter um crescimento ali na arrecadação. Esta questão que foi aventada, e ainda não é uma informação confirmada, mas isso pesou, obviamente, na visão dos investidores e da realidade econômica brasileira, é que o governo abriria mão de receita ao aumentar essa faixa do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, e com isso sem anunciar quais as medidas de redução de custo. O que me parece é que se essa medida realmente existir, é o tipo de medida que o governo quer constranger o Congresso. Porque ele vai ter que mexer em questões sociais ali, não tem coragem de fazer por si próprio, então diz o seguinte, estou aumentando aqui a isenção de imposto de renda para fazer com que deputados e senadores fiquem numa situação constrangida de mexer nisso. O fato é que o constrangimento hoje quem tem é o governo federal que causa ao Brasil, porque aumenta o endividamento e não busca nenhuma solução. Aliás, faz mais de um mês que está prometendo entregar esse pacote e agora virá em parte, pelo menos nesse anúncio do governo do ministro Fernando Haddad. Essa cotação, Paula, de R$ 5,91 superou a da pandemia em 2020. Se você tem uma comparação neste momento da economia do mundo e do Brasil, em que é pior do que a pandemia, nossa, não dá para ser pior. Não dá para ser nada mais trágico, porque agora nós não estamos com um ponto fora da curva que foi a pandemia. É só erro, equívoco, tragédia de política econômica doméstica deste governo, como foi das contas externas também, que superaram muito os problemas da pandemia. Ou seja, este governo sozinho é pior do que a pandemia inteira. Foi um relatório divulgado pelo Tesouro Nacional na sexta-feira, mostrou que o governo Lula cancelou 5 bilhões de reais do crédito extraordinário para ajuda ao Rio Grande do Sul, estado afetado severamente pelas chuvas neste ano. Anteriormente, a administração federal havia anunciado um aporte de 38 bilhões e 600 milhões de reais. No entanto, conforme o dado mais recente, esse valor baixou para 33 bilhões de reais. Vale ressaltar que o crédito extraordinário não é considerado no cálculo da meta fiscal, mas eleva a dívida. Augusto, a gente está aqui aguardando o posicionamento, o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enquanto isso, a gente traz essa informação que o governo cancelou 5 bi de socorro ao Estado. Frase, o Lula deve achar que isso aí é corte de gastos, e não tem problema nenhum. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já.